Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos de volta para mais uma reflexão do Evangelho. Antes, porém, como é de costume, faremos aquele minuto, aqueles 60 segundos para aquela breve oração, prece, reza, concentração ou relaxamento antes dos nossos estudos. Muito bem. Embora nós chamemos de oração, de prece, de reza, não importa a sua religiosidade, ou mesmo que você não tenha religiosidade nenhuma, ou mesmo que você não acredite em nenhuma instância além da vida que os nossos 5 sentidos físicos tocam, apenas ouvir essa música já causa um relaxamento e já permite uma concentração necessária para que possamos avançar e estudar o Evangelho de Jesus de forma imparcial e sem tendências. Assim avancemos. Na RDE anterior, lá em Mateus, no primeiro capítulo, os versículos 18 a 25, nós aprendemos sobre a genealogia de Jesus, vinda de Abraão até Cristo, passando por José, que não era o pai biológico de Jesus, mas isso foi explicado nessa RDE anterior, e a paternidade legal de Jesus, que foi assumida por José. E aí, nessas duas partes em que esse capítulo se divide, lá em Mateus, nós percebemos que José fez uma escolha, que ele aceitou vivenciar a sua cruz. E aqui vale a gente explicar que a cruz não era exatamente Jesus que ele precisava aceitar, mas a cruz era compreender que receber aquela criança como se fosse seu próprio filho era mais do que um ato de amor para sua esposa ou de uma obediência a um anjo misterioso que apareceu no seu sonho. Era um ato de submissão a uma vontade muito maior que o próprio José não compreendia. E vai ficar um pouco mais claro no estudo de hoje. Até porque, se até hoje o que José fez lá atrás, até hoje é difícil para os homens, imagine naquela época, assumir um filho que biologicamente não é seu. Então, esse problema, entre aspas, de José, não era sequer Maria, porque ficou evidente que José amava Maria, tanto que ele já tinha decidido não repudiar Maria em público, porque sabia o que ia acontecer com ela. O apedrejamento até a morte. A questão era mesmo algo mundano e que é vigente até hoje, que é a questão da continuidade da descendência por meio da biologia, a biológica, a genética. Isso ainda tem valor até os dias de hoje. Então José, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, na verdade, fez uma escolha extremamente corajosa que muitos homens hoje não fazem. Por isso, vale a pena a gente olhar hoje, na 15ª reflexão do Evangelho, o ponto de vista de Maria dentro desse mesmo processo da geração de Jesus. E aí a gente retorna com o mesmo título, que significa tomar a nossa cruz, a segunda parte. E essa segunda parte, esse ponto de vista de Maria, está no livro de Lucas, no primeiro capítulo também, nos versículos 26 a 38, com o título A Anunciação. Vale lermos com calma esses versículos. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Vale pararmos aqui nesses 4 versículos para chamarmos atenção a algumas palavras, principalmente aqui referentes a Maria. No versículo 29 está dito que, após a anunciação do anjo, Maria ficou intrigada. Qual o significado dessa palavra para nós hoje? Intrigada, a gente pode buscar do verbo intrigar. Que sentido nós damos para o verbo intrigar? O que a gente pensa quando escuta assim, fazer uma intriga? É algo negativo, né? Mas nesse sentido de Maria, nesse contexto em que Maria está ali agora, o intrigada não é nesse sentido negativo, mas é no sentido de curiosa. Talvez assim, um pouco assustada, um pouco surpresa, mas principalmente curiosa, interessada em entender, vejam bem, porque ela pôs-se a pensar. Olha que interessante como está esse versículo 29. Então comprovou-se que ela ficou intrigada, curiosa, interessada em entender melhor, porque ela passou a pensar. E pensar no quê? No significado daquela saudação. Buscar significados nos dias de hoje é um trabalho tipicamente científico. Os cientistas buscam significados, não importa exatamente a ciência. No campo religioso, buscar significados passou a ser para muito poucos. A maioria dos religiosos prefere simplesmente ir aos seus templos, sentar-se numa cadeira, ouvir aquele preletor lá na frente falando, simplesmente ouvir, ir para casa e reproduzir. E simplesmente reproduzir. Isso é o que o Paulo Freire, que está sendo dura e injustamente atacado em nosso país, classificou como educação bancária. Bancária mesmo, no sentido de banco financeiro. Em que sentido? A educação bancária ela funciona assim. Você senta, escuta, decora, repete numa prova. Se repetiu de acordo com o que o professor falou, você passa de ano, senão você é reprovado. É como você vai lá num banco, pega um extrato, você faz um depósito, aí pega um extrato, o extrato está de acordo, fechou com o depósito. É nesse sentido de um processo de comunicação, de mera informação, em que as pessoas apenas escutam e não debatem. E Maria não segue esse processo. Ela fica intrigada, ela se põe a pensar no significado daquela saudação. Mas ela vai adiante. Vamos avançar. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Vale pararmos mais um pouquinho aqui. Logo no versículo 30, o anjo dá uma dica para a gente da percepção que ele teve do silêncio de Maria, daquela sensação de estar intrigada. Será que Maria estava assustada? Porque está ali, não temas. Mas o temer naquele contexto também tem um significado diferente do temer no nosso contexto. No contexto atual, temer é ter medo mesmo, é estar aterrorizado. E ali naquele contexto, o temer é: deixa eu me recolher, deixa eu reverenciar essa figura completamente diferente que está na minha frente, mas ficar em silêncio para entender. Então, tem esses conceitos diferentes em tempos diferentes que nós precisamos entender antes de ler a palavra. Porque se nós formos ler os evangelhos com os conceitos que nós temos hoje, podemos ter uma interpretação errada. Mas o mais importante aqui nesses 5 versículos
é a descrição que o anjo faz de Jesus para Maria, do filho de Maria, a descrição que é feita para uma mãe do seu filho que está por vir. O anjo diz que ele será grande, ele vai reinar para sempre, num reinado infinito. Perceberam o destino para o qual Jesus estava vindo ao mundo? Ele veio para reinar, para ser grande e reinar para sempre, infinitamente. Poderíamos indagar aqui, Jesus veio para ser crucificado? E aí, se colocando no lugar de Maria, e lá 33 anos depois desse momento, Maria vendo seu filho sendo crucificado e morto na cruz, e com esta frase, com esta anunciação na mente, porque as mães, elas têm um dom de guardar nas memórias detalhes sobre seus filhos que a maioria esmagadora dos pais não tem. Tem mães que sabem até a hora que o filho nasceu, até a hora que seus filhos todos nasceram. Detalhes da infância que os pais não lembram. Então, esta é uma qualidade que as mulheres carregam, de memorizar fatos dos seus filhos que os pais, os homens, não têm. E aí Maria recebe, esse anjo recebe esse destino para o filho dela e de fato passa a acreditar nisso. Mas vejam bem, Maria estava intrigada. Aquela intrigação, aquela curiosidade dela foi silenciosa, ela não falou nada, ela ficou em silêncio pensando. Qual o significado disso? Aqui, nesse momento, ela não se limita apenas a pensar. Aqui ela verbaliza uma pergunta. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Em palavras de hoje, Como é que eu vou engravidar se eu ainda não transei com nenhum homem? Se eu ainda sou virgem? Observem a inteligência da pergunta de Maria, mas também a coragem dela de se dirigir àquele ser provavelmente exuberante que estava diante dela e fazer uma pergunta. Que audácia, Uma ousadia seria, mas Maria não se via como inferior àquele ser, embora ela soubesse que talvez fosse. Mas ela perguntou, porque era importante perguntar: como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou engravidar sem me deitar com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Percebam aqui que o anjo explica para Maria a forma como aconteceria a concepção dela e ela compreende. O que para nós ainda é um pouco incompreensível. Por quê? Porque a compreensão que temos de concepção está ainda muito ligada à parte material do processo, a parte física do processo, que se chama sexo. Mas ali não foi dito em momento algum que ocorreria esse sexo, da forma como a gente entende agora. E para que Maria não tivesse nenhuma dúvida, por caso tivesse, o anjo cita o exemplo de Isabel. Está ali no versículo 36, parece perdida a informação, mas não é para estar perdida. É porque o filho de Isabel seria João Batista. E Isabel e Maria, portanto, elas teriam uma missão semelhante, porque seus 2 filhos seriam fundamentais para a transformação do mundo. Mas o anjo dá essa informação por quê? Porque Isabel, além de idosa, era chamada de estéril. E ele diz: para Deus, com efeito, nada é impossível. Quando Deus quer, acontece. Bom, aqui nós podemos avançar e começar a fazer mais reflexões. Só que desta vez, comparando ambos, José e Maria. Como foi essa experiência da concepção de Jesus para os 2 ao mesmo tempo e para cada um isoladamente? Bom, primeiro,
a experiência com o anjo. Ambos, José e Maria, eles tiveram um contato com um anjo do Senhor, esse ser exuberante. Ambos aceitaram Jesus. José, que não queria aceitar Jesus como filho, ia repudiar Maria em segredo. Em segredo em que sentido, né? Apenas ali para ela, e ele lhe diria: esse filho não é meu, mas tudo bem, estamos aqui. Mas eles aceitaram, e Maria também aceitou. E Maria, mais do que José, com muito mais coragem. Por quê? Porque Maria sabia certamente qual era a penalidade para uma esposa grávida e ser repudiada pelo seu esposo. Mas ela confiou plenamente em Deus, nem pestanejou, simplesmente aceitou a Jesus. E ambos, então, José e Maria, se uniram em torno dessa missão comum. Que missão comum é essa? Jesus que estava chegando. Mas como é que foi a postura de José? Primeiro, inicialmente, antes de ele receber aquele anjo por meio de um sonho, ele fez uma meia opção, ele ficou meio em cima do muro, porque tinha a lei mundana, a lei de Moisés, que dizia o que ele deveria fazer caso Maria estivesse grávida sem que o filho fosse dele. Ele deveria repudiá-la publicamente, e aí ela seria apedrejada até a morte. Mas ele prefere rejeitá-la pela metade, não publicamente, só intimamente. Ou seja, ele escolhe metade da lei humana e metade da lei divina. A lei divina é o quê? É o mais forte proteger o mais fraco. E José resolve proteger Maria, mas ele não deixa de obedecer à lei humana, que é o ato do repúdio. O que mais? Não há diálogo entre o anjo e José. O que acontece do anjo para José é só um comunicado. E observem que o anjo aparece para José em sonho, mostrando para a gente que José talvez ele não estivesse em condições de receber o anjo de forma consciente, apenas de forma inconsciente, para poder compreender melhor o que estava por vir. Então não existe, José não troca uma palavra com o anjo, praticamente ele recebe só uma ordem: aceite esse filho, mesmo não sendo seu, mas ele é um filho que está sendo determinado pelo Senhor, então aceite. O que mais? Por que foi dessa forma? Porque José já estava decidido, como a gente falou ali em cima, a obedecer pelo menos em parte à lei humana da época. Então, se ele já estava decidido, não teve nenhum diálogo, ele não teve nenhuma curiosidade, ele não ficou intrigado com aquele sonho, porque ele já estava decidido, não tinha curiosidade nenhuma. Com Maria foi o contrário. Maria, ela não titubeia, ela escolhe a lei de Deus. Ela nem para pensar no destino dela, que poderia ser terrível. Ela conversa com o anjo, e não em sonho, mas diretamente. E ela mostra curiosidade, ela demonstra desejo de conhecimento, desejo de aprendizado. Então perceberam a diferença? Como é que se processou esse evento grandioso para José e para Maria? E aqui a gente para pensar no que significa carregar a nossa cruz. Maria e José aceitaram aquela missão. Troquemos a palavra cruz por missão. Troquemos. Quantos de nós estamos aceitando as nossas missões? E estamos aceitando as nossas missões como Maria aceitou, de bom grado, sem titubear e confiando plenamente no Senhor? Ou estamos fazendo uma aceitação meio que pela metade, um pé nos céus e o outro pé na terra, ainda meio em dúvida, como José? São questões que valem cada um de nós refletir consigo mesmos. Porque esse processo é um processo puramente individual. É algo extremamente particular e principalmente intransferível. É de cada um com cada um. Esse processo de aceitar a sua cruz
e seguir após Jesus. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E aqui vale a gente perguntar o que significa arrepender-se. E é esse assunto que nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Até lá!